alunos tenham entrado depois, mas é o grupo que, nesse caso, segue esse caminho e que está fechando esse caminho agora no 12º ano. E o TCC, embora seja uma conclusão daquilo que foi até agora, é também uma nova porta que se abre daqui para frente. E eu não consegui encontrar um poema, até o momento, que trouxesse uma imagem do que o grupo foi. Eu só consegui encontrar um poema que de alguma forma indicasse o futuro. Então é isso que eu gostaria de ler em homenagem a todos vocês, minhas queridas e meus queridos alunos. Eu sempre disse que não existe ex-aluno, que vocês, para mim, são meus eternos alunos. E assim, vocês vão seguir no meu coração. Nesse momento bem especial da biografia de vocês, que é o TCC. O poema se chama Calma, do livro Mensagem, de Fernando Pessoa. Que costa é que as ondas contam, e se não pode encontrar, por mais naus que haja no mar, o que é que as ondas encontram e nunca se vê surgindo? Este som de um mar praiar, onde é que está existindo? Haverá rasgões no espaço que deem para outro lado e que um deles encontrado, aqui, onde há só sagaço, surge uma ilha velada, o país afortunado, que guarda o rei desterrado em sua vida encantada. Uma boa apresentação a todos vocês, inaugurados pela querida Geórgia hoje. Bom, a última vez que eu estive com esse grupo, né, reunido nesse salão, né, foi no 9º ano, e eu lembro muito bem que foi uma emoção muito grande. É lógico, chegaram outros alunos depois disso, a Laura, e outros alunos também. E eu lembro que naquele momento, né, era o momento das biografias, né? Eu falei quando eu abri as biografias, que vocês já faziam parte da minha biografia. E que eu, com certeza, ia fazer parte da biografia de vocês. Eu sabia como. Se como um bom tutor, ou como um tutor mais miniatura. E se passaram todos esses anos, né, que foram muitos, mas para mim bastante, que eu, naquele momento, eu fiquei imaginando como seria, né, vocês no 12º ano, e como eu estaria, e como vocês estariam na minha biografia. E eu digo que foi um caminho maravilhoso, é um caminho, está sendo ainda, maravilhoso que eu trilhei com vocês, desde o meu ano. Um caminho muito bonito, né? E que vocês estão, sim, na minha biografia, sim, como pessoas muito queridas, muito amadas. Eu falei que não ia chorar, não vou chorar, não, tá? O grupo está esperando escorrer uma lágrima. E eu gostaria de falar que esse TCC, ele é um TCC, no meu ponto de vista, muito especial. Porque é um trabalho que está acontecendo num momento do mundo também muito especial. Eu acho que o mundo está trazendo um crescimento, uma possibilidade de crescimento muito grande para todos nós. E escrever o TCC neste momento, com tantas demandas, né, com tantas coisas acontecendo dentro de cada um desses jovens, né, e não só dos jovens, acho que ele diz dentro de todos nós, né, esse TCC, com certeza, ele saiu mais trabalhado, né, internamente por todos. É um trabalho que faz parte, né, do currículo da pedagogia nova, que é o 12º ano. É um trabalho que o aluno ele traz algo para deixar para o mundo, né? Ele vai trazer algo assim, uma força que ele vai deixar para o mundo. Ele vai escolher um tema, vai trabalhar em cima desse tema, mas ele vai trazer a visão dele sobre esse tema.
Então, ele vai deixar esse, como se diz, essa pegada na história deles. E, nesse momento, eu acho que essa pegada é muito importante pelo momento que a gente está vivendo. Eu queria parabenizar o grupo, que não foi fácil vocês trabalharem nesse TCC, ainda não está sendo, mas parabenizar o grupo todo de alunos, as famílias, né, que aguentaram o mau humor dos filhos, porque eu sei que isso aconteceu também, né? E agradecer a todos os professores envolvidos, agradecer a comunidade da Escola Tiara. E é isso. Eu, de coração, espero que essas apresentações sejam maravilhosas, elas vão ser. Eu tenho certeza que cada um trabalhou no seu tema assim, com uma profundidade muito grande. Então, desejo uma ótima apresentação a todos vocês, os que estão aqui, os que estão em casa, os alunos que não puderam vir. E vamos lá, vamos trabalhar. Então, por favor. Obrigado. Boa noite, então. É uma grande honra poder estar aqui, assim, dando início a esse belíssimo ciclo das apresentações do TCC. E então, para começar, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha pesquisa sobre asilo. E eu sei que esse ciclo enorme pode parecer assustador, discurso super gigante, mas eu vou começar respondendo uma pergunta simples que muitas pessoas me fizeram quando descobriram que eu ia falar sobre isso, que é o que são asilos. Asilos, elas são extremamente versáteis e diversificadas. Elas são geralmente pequenas publicações impressas, que podem ser feitas das mais variadas maneiras. Podem ser xirocadas e grampeadas, produzidas em formato de alguma encadernação criativa, algo como vocês conseguem ver aqui, utilizando papelão, papel colorido, papel vegetal, tecido. E o processo de produção de uma zine geralmente é um trabalho assim de uma pessoa. Até pode acontecer de colaborações, mas geralmente é o trabalho de uma única pessoa. Depois que acontece todo esse processo criativo, assim, de escolher um tema, se aprofundar nele, decidir que forma que a pessoa vai expressar esse tema, seja por escrita, fotografia e ilustrações, as zines passam a ser distribuídas e então circulam por redes de comunidade. Mas às vezes também elas podem não sair de um quarto, assim. Eu posso produzir uma zine e ela pode ficar na minha mesa de cabeceira, na minha estante de livros, então não tem muita restrição de como esses processos funcionam. As zines, elas são vendidas ou trocadas por outras produções artesanais, que podem ser zines também, em feiras e outros assim, festivais e espaços em que pessoas que produzem zines se encontram para compartilhar os seus trabalhos.
E também elas podem ser encontradas em espaços comunitários, como cafeterias e bibliotecas. Então, elas são geralmente preservadas em coleções, tanto em cafeterias, quanto em bibliotecas, quanto dentro de casa, em alguma estante. E é dessa forma que elas vão desafiar essas noções pré-existentes de coleção e preservação, porque elas não existem dentro, assim, de um formato convencional. Elas também rompem com a visão tradicional dos processos de publicação, edição, impressão e distribuição, porque elas, então, não existem num contexto industrial, algo como a gente está acostumado a ver em relação aos livros. Elas existem dentro de um espaço bem autônomo e de publicações independentes. Mas eu posso falar muito, tentar dizer muitas coisas sobre o que assim, as zines são, mas qualquer tentativa assim, de definir elas acaba limitando, né, o que elas poderiam ser, assim, o potencial que elas podem atingir. Pesquisando, eu encontrei algo que uma pesquisadora de estudos literários e culturais estadunidense disse, e eu queria contar para vocês que eu acho que é a melhor forma assim, de tentar explicar o que zines são. Então, Dennis Bradley diz: zines são performances estéticas complexas que desafiam e desorientam aqueles que tentam entendê-las de formas convencionais. Então, é isso. Elas são, assim, bem livres e soltas para que a criatividade pode ser explorada. Então, como vocês podem ver aqui, isso são algumas zines impressas, isso é uma zine digital. Elas podem abranger os mais variados tópicos de temas, vai depender muito da escolha de quem está escrevendo. E assim como os temas, as categorias, os gêneros de zines também são assim, muito vastos. As perzines, por exemplo, são zines super pessoais, que podem abranger assim, qualquer coisa íntima de alguém, assim, da vida pessoal, que pode ser algo assim tão difícil de expressar, de colocar para fora, quanto experiências traumáticas, e algo tão leve quanto um relato sobre uma viagem super divertida, ou alguém que tem interesse de compartilhar seus hobbies com o mundo. E o que as perzines, no caso, que são as zines super pessoais, carregam de super especial nelas, é que elas proporcionam para quem está lendo uma maior proximidade com quem escreveu. Então, é quase como se você chegasse a conhecer um pouquinho de quem escreveu aquela zine. Então, como eu disse, uma zine pode aparecer em diversos formatos. Ela pode ser tanto um mini livro quanto um grande pôster. Às vezes, a ênfase dela vai estar na tridimensionalidade, mas independente das formas em que elas aparecem, são apresentadas para o mundo, elas têm assim algo em comum, todas as zines, que é diferente de grandes plataformas e de outras mídias. Elas oferecem completa liberdade, porque como assim muitas vezes é feito por uma pessoa, não existe todo um processo de edição e de censura. Então, elas assim, promovem esse espaço totalmente livre, e isso possibilita que elas sejam assim, mais revolucionárias, questionadoras e críticas. E eu acho que a partir dessas palavras, essas três palavras, revolucionárias, questionadoras e críticas, eu vou assim, levar vocês para uma viagem pela história da vida. É só uma viagem que posso sentir tentando entrar no livro. Não sei se dá para... Enfim. Talvez não sei se dá para me entender. Tá. Sim. Então, eu vou contar assim, um pouco para vocês desses processos históricos
em que as zines foram sendo construídas. Desde a origem das zines, elas vieram assim para tornar acessível, para proteger e para contar, assim, para compartilhar narrativas históricas, assim, historicamente rejeitadas. Então, assim, num contexto desde panfletos abolicionistas nos Estados Unidos, nos anos de 1800, até folhetos do Partido dos Panteras Negras, distribuídos nos anos 60. A cultura zine, assim, apesar de ter sido popularizada no meio ocupado por... O som está desligado agora, tá? Só para vocês terem ciência. Não vai mais. Bia, deixa assim, sem nem para cá, nem para cá. Recado não vai. Não vai apresentar. Não, daí aqui a gente continua de outro tempo. Mas é só apertar ainda? Deixa eu achar em qual que você tá. Peraí. Problemas técnicos. Esse, certo? Aí é só passar daquele jeito. Deixa eu só ver se o microfone abriu de novo, que ele fecha sozinho. Se quiser colocar a tela inteira, Bio, para nós está aparecendo ele não inteiro. Fala aí, que vai ficar não inteiro mesmo, porque senão não estava passando. Fala isso para eles, que eles não viram, eu falei. Fala para eles aí. A galera que está online vai ficar assim mesmo. Vocês estão enxergando bem? Voltando. Então, falando sobre a origem, retomando o que eu tinha falado, as zines surgiram nesse contexto, né, de preservar essas narrativas historicamente rejeitadas. E, então, desde um contexto assim, dos panfletos abolicionistas nos Estados Unidos, em 1800, até assim, os panfletos do Partido dos Panteras Negras, distribuídos nos anos 60. A cultura zine, apesar de ter sido popularizada em um meio assim, predominantemente masculino, branco e cisgênero, ela se criou e assim, foi criada e construída em primeiro lugar para se adequar às necessidades sociais e políticas de comunidades não brancas. Mas as raízes dessa origem, elas não são fixas, assim, não surgiu em um só lugar. Ao mesmo tempo em que essa origem encontra uma raiz na luta da comunidade negra nos Estados Unidos, ela também encontra uma raiz
nas lutas por liberdade e nas guerras civis na América Latina. Então, assim, contando brevemente um pouco sobre a popularização que eu mencionei, o termo zine, na verdade, foi originado, assim, foi abreviado do termo fanzine, que é zines escritas por fãs, porque essas zines foram popularizadas a partir do fandom de ficção científica, lá pelos anos 30, na cidade de Chicago. E no Brasil, a popularização das zines também se deu num contexto semelhante, porque a publicação das zines no Brasil só foi começar em 65, durante a primeira Convenção Brasileira de Ficção Científica. Então, assim, tendo dado essa introdução a respeito da origem da popularização, agora eu quero contar para vocês um pouco de momentos marcantes, realmente, assim, na história. Partindo dos anos 50, na década de 50, que foi um período, assim, de extrema opressão e perseguição da mídia à comunidade, às pessoas LGBTQIAP+, as zines passaram a ser um dos principais meios de comunicação e foi utilizado principalmente pela comunidade lésbica, que passou a usar como uma forma de compartilhar histórias e se comunicar. Das 12 impressões a cada volume da zine Vice-Versa, que é conhecida como a primeira zine lésbica, começou a circular e chegava a ser lido por centenas de pessoas. Então, isso era um meio, assim, fora das mídias convencionais, que a comunidade encontrava para poder se organizar e se comunicar. E, aos poucos, as zines foram se transformando ao longo dos anos, se transformando junto com o mundo, junto com as pessoas. E, então, assim, lá nos anos 70, por exemplo, a cópia das zines começou a se tornar um processo muito mais fácil e acessível. Porque, anteriormente, a maioria das zines era produzida por meio de mimeógrafos, então era um processo, assim, super trabalhoso de stencil, tinta, que dificultava muito, assim, que essas zines chegassem a mais pessoas. E, então, lá pelos anos 70, assim, com o surgimento das lojas de cópias, se tornou um processo muito mais acessível, mais pessoas começaram a ler. Nas décadas de 70 e de 80, assim, foi nas cenas punk, no cenário da subcultura punk, principalmente em centros maiores, como Londres, Los Angeles, Nova York, que a cultura zine estava assim, fervilhando, era uma coisa super, super forte. Também nos anos 80 e 90, foi um momento assim, essencial da existência dessa forma de se expressar, porque nos anos 80 e 90, então, as zines queer eram muito mais do que apenas assim, um conteúdo criativo que era produzido. Elas eram atos de protesto, de ativismo e de preservação, porque com o silêncio dos governos e das grandes plataformas, mídias de notícia, assim, durante e no ápice da epidemia de HIV, as zines também, mais uma vez, se tornaram esse espaço seguro para as pessoas contarem as suas histórias, as suas vivências, espalharem informações. E também foi uma forma em que passou a se conseguir compartilhar livremente informações sobre a educação sexual com a juventude LGBTQIA+, que não tinha, e como a gente sabe, não tem até os dias de hoje, acesso o suficiente a informações sobre a própria saúde, a preservação da própria saúde. Nos anos 90, outro contexto e ambiente em que as zines prosperaram bastante foi um movimento conhecido como Riot Grrrl, que era um movimento assim, que unia o feminismo e a cultura punk. Mas assim, vale destacar, comentar, que esse movimento foi muito criticado por
assim, abordar somente as questões das mulheres brancas de classe média. Então, assim, é questionável, discutível o quão feminista foi esse movimento. E desde os anos 80, eles também vinham sendo assim, super utilizadas também no queercore, que por sua vez assim, unia então o punk rock com as questões da luta da comunidade LGBTQIA+. Então, isso é um pouco do que eu posso contar para vocês, assim, desse histórico, de como surgiu, de como elas foram se desenvolvendo e como, assim, as comunidades foram utilizando desse meio. E daí, talvez, não sei, você esteja se perguntando, tipo, e agora, e atualmente, nos últimos tempos, como esse processo tem acontecido. E então, com a chegada do século XXI, surgiu um novo gênero de zines, as e-zines, que são zines virtuais. Elas passaram não só, elas continuam existindo, óbvio, de forma impressa, mas elas também passaram a ocupar, assim, esse mundo online, ocupar, assim, se espalhar por diversas plataformas, das mais diversas maneiras. E por conta disso também, elas vêm se mostrando como, assim, um meio perfeito para o ativismo da nova geração, da geração Z, que essa geração, assim, nasceu mais, né, com esse mundo online presente. E, assim, mencionando rapidamente, assim, dando destaque, de que no Brasil, apesar de que a bibliografia, infelizmente, é super escassa, não muito concisa a respeito de tudo isso, dá para perceber que o momento em que as zines, assim, passaram por um período de... Sim, foram mais presentes no Brasil, mas de uma forma mais intensa, dos anos 2000 a 2017, mais ou menos, e que elas foram assim, extremamente importantes no Brasil, principalmente dentro dos movimentos feministas. Se você for, sei lá, pesquisar na internet sobre zines, provavelmente vão aparecer muitas zines feministas assim, de 2013 a 2015, foi um período assim, que esse meio foi bastante utilizado. E como exemplo também de eventos que ocorriam nesse sentido aqui no Brasil, o Brasil Fest, que ocorreu mais ou menos de 2011 a 2015, era um evento que acontecia em São Paulo, que era dedicado, então, ao universo das fanzines e de outras formas de publicações independentes. Mas antes também de adentrar um pouco mais esse tema do ativismo da nova geração e das redes virtuais, eu preciso, assim, destacar 2 grandes marcos nessa história. E lá em 2003, quando eu e outras muitas pessoas que estavam nascendo ainda, aconteceram 2 coisas muito importantes. A primeira foi a fundação, a criação de uma biblioteca de zines no Barnard College em Manhattan, e que até os dias de hoje é algo assim, muito importante, porque assim, atualmente essa biblioteca comporta 10 mil zines, o que é bastante assim, para ter em conta que são publicações independentes. E o foco assim, dessa coleção é a preservação de criações feitas por comunidades marginalizadas. E outra também coisa muito importante que aconteceu em 2003 foi a fundação, a criação do projeto The Queer Zine Archive, que foi, assim, esse projeto ele se tornou um projeto, assim, oficialmente em 2003, mas ele surgiu de uma coleção pessoal de 2 pessoas que vinham, assim, sei lá, 5 décadas, colecionando produções da comunidade LGBTQIA+. E então, assim, juntando essa coleção de, assim, 5 décadas, foi construído esse projeto que visa, então, preservar essas narrativas e tornar acessíveis à comunidade também. Então, sobre o que tem acontecido, né, nos últimos tempos nesse universo, que eu posso contar, eu acho que o que eu queria começar dizendo é que acho que muita gente percebeu, né, que nesses últimos tempos a arte
se tornou um meio muito procurado pela juventude, uma forma assim, de se expressar, de se colocar nesses últimos anos perante tudo que vem ocorrendo no mundo. E então, assim, com o início, assim, nos meses que se seguiram à pandemia, com o começo desse isolamento social, distanciamento social, algo assim completamente novo, né, pra gente. Então, assim, nos meses que se seguiram, de março a junho, mais ou menos, teve assim, uma explosão assim, de surgimento de zines online produzidas pela juventude que estava assim, precisando pôr muita coisa para fora. Né? E o que é muito lindo de ver nas zines online, nas zines online produzidas pela juventude, é que elas têm uma proposta comum, assim, que é a proposta de ser um espaço seguro para que a juventude possa compartilhar pensamentos, sentimentos e explorar sua criatividade. As zines produzidas pela juventude, elas também vêm rompendo, então, com o processo da construção assim, tradicional da mídia, porque elas criam e estabelecem um ambiente que é colaborativo ao invés de competitivo, né? E a gente vem vendo muito no mundo, assim, o impacto negativo que a competitividade pode ter. Então, assim, as zines produzidas pela juventude vão ao lado oposto, vem rompendo com isso. E o conteúdo delas é, assim, espetacular, extremamente diverso, e vem rompendo, assim, vem borrando, assim, as linhas entre escrita, música, artes visuais e design. E eu queria dar um exemplo para vocês, mostrar um pouquinho de como isso pode acontecer. Eu escolhi mostrar... eu já falo mais um pouco, mas eu escolhi um exemplo para mostrar para vocês, que é de uma vida que eu venho acompanhando há um pouco mais de tempo. Mas tipo só um de milhares de exemplos que eu podia dar, e eu escolhi porque ele mostra como, assim, a partir de uma zine pode se criar muitas outras coisas, muitos outros projetos e ampliar isso. Então, License Spice, que foi o que eu escolhi para mostrar para vocês, é uma zine que foi criada então, pela Juventude Asiática dos Estados Unidos em 2020. Isso são fotos que eu escolhi só para dar uma dada são informações do site sobre a missão, quem são as pessoas por trás dessa zine, os gráficos de onde veio e quais são as funções das pessoas dentro das zines. Então, realmente é um universo super amplo e eles compartilham também sobre assim, a causa Stop AT&T, que é assim, o que motivou a criação desse projeto e uniu a juventude para compartilhar suas narrativas. E é isso, começa com uma zine, mas é um universo que vai se ampliando, porque, por exemplo, esses são posts no site, assim, muito focado em fotografia, em parte visual, de design, e realmente vai se expandindo. Podem ver que esse projeto tem uma loja, e daí ali as duas primeiras imagens são das publicações impressas que eles vendem, mas também vendem outras coisas para ajudar, né, a bancar tudo isso. E também, assim, como a juventude de hoje, a gente vai, né, se expandindo e desbravando várias plataformas, vários meios. Então é isso, assim, a juventude, a partir de uma zine, vai se espalhando, assim, por diversas plataformas, YouTube, TikTok, como exemplo, sim, mais atual. Instagram, que foi um ambiente onde muitas zines, então, em 2025, começaram. Começou, assim, compartilhando imagens, às vezes poemas, e se
foi se tornando algo maior. Deixa eu então, assim, acho que isso é um pouco de dar um panorama geral desse universo. Foi muito difícil dizer, tipo, terminei, parar de pesquisar sobre isso, porque eu queria continuar infinitamente. Então, acho que depois de ter me aprofundado, assim, nessa história, eu produzi uma zine, uma fanzine mais especificamente, porque são de produções textuais super pessoais, que eu fui compondo, assim, nesses últimos 2 anos, né, 2020 e 2021. Então, isso é um pequeno exemplo. Eu estou com ela aqui, infelizmente, vocês não vão poder, né, manusear, mas eu posso tentar, de alguma forma, disponibilizar depois, em formato de fotos mesmo, de uma forma que dê para ler e escrever. Então, uma dica passando. Essa é a primeira produção textual do Nádia, a segunda. Então, foram 5 produções textuais, cada uma aborda uma temática diferente e elas vão se interligando, então, formando uma jornada, formando caminhos assim, internos, por isso que eu chamei de caminhos de mim. E eu não vou me adentrar agora assim, muito sobre os temas que eu abordei, mas em formato de poesia. Algumas produções textuais surgiram de propostas das aulas de literatura que a gente teve durante a pandemia. Eu acho que uma das produções textuais também surgiu de uma proposta criativa, assim, de escrita criativa que eu tive em outro momento. Então é isso, eu fui pegando, acho que, fragmentos de vivências minhas e unir nessa jornada. Enfim, depois, quem tiver interesse de ver o fato comigo, eu posso, assim, contar um pouco mais sobre esse processo. Então, assim, para concluir, assim, para fazer um fechamento, o que eu posso dizer é que o mundo das zines, ele é multifacetado e é infinito. É um espaço tanto para perguntas, quanto para respostas. Nos conecta as pessoas ao nosso redor, um pequeno grupo de amizades, ou um grupo maior de pessoas que vivem em diversos cantinhos do mundo. São formas de protesto e de resistência enraizadas no ativismo e originadas em lutas por liberdade. Instigam a colaboração ao invés da competitividade. São um canal para todas as vozes, narrativas e vidas cotidianas e intencionalmente silenciadas. Elas rompem com as normas e rejeitam a censura. Seja carregando histórias leves ou mais densas, cabendo só em um bolso ou até mesmo em uma mochila, ou seja, independente do seu formato, as zines são o primeiro passo. Foi assim que eu decidi ver elas, como o primeiro passo. Um primeiro passo que pode ser tão simples como compartilhar coisas cotidianas sobre seus hobbies, ou tão complexo quanto escrever sobre os nossos traumas. É um meio para a educação, é um meio para a cura e é um meio para a construção e organização de coletivos. Como aquela autora que eu mencionei antes falou, as zines são performances estéticas complexas e não só não se limitam à convencionalidade, como também a desafio. São uma mídia alternativa e radical. O mundo das zines ele é sustentado pela arte do encontro, pois é no encontro e no coletivo que jazem todas as perguntas e todas as respostas. É uma arte não apenas do passado, pertence também ao futuro. Eu acho que é com essa reflexão que eu queria concluir. Acho que essa é a melhor forma que eu encontrei de concluir esse trabalho.
não vou nem citar nomes, porque senão vou esquecer alguém, sabe? Enfim, eu acho que, juro, o que eu escrevi aqui, na parte de agradecimentos do meu TCC, como eu estava com preguiça de citar nomes, eu falei de uma forma bem sincera que eu agradeço a todas as pessoas que me ouviram falar a palavra TCC 1 trilhão de vezes nesses últimos tempos. Todas essas pessoas se sintam agradecidas, porque eu atordoei muita gente falando sobre isso. Essa foi uma carta na manga também para... Essa também foi uma carta na manga que eu tive para conseguir descansar esses últimos tempos. Eu digo, eu preciso fazer meu TCC, galera, não vou poder ir nessa reunião. Então, acho que, primeiramente, agradecer a todas as pessoas que tiveram, de alguma forma, envolvidas nesse processo. Agradecer muito essa sala linda, maravilhosa, porque, de uma forma ou de outra, a gente está no mesmo barco. Então, acho que foi muito, assim, reconfortante. Assim, eu estava surtando com esse processo, daí do nada, todo mundo no grupo da sala falar alguma coisa sobre, então, vocês também não começaram, nada de tema em cima da hora. Então, vamos vocês, com o meu coração. Linda! Preciso muito agradecer a minha família, a todo mundo, porque de uma forma ou de outra, né, sem eles eu não estaria aqui, seria a pessoa que eu sou hoje. Especialmente minha mãe, que me ajudou nesse processo de correção final. Também a família que está no Meet aí, eu quase chorei antes da apresentação vendo ele. A minha irmã também, que até, sei lá, ontem não sabia sobre o que eu ia falar hoje. Mas que, de alguma forma, teve que me aturar nesse processo mesmo, sem saber sobre o que eu ia falar. É muita gente, mas eu vou ter que citar todas essas pessoas. Eu queria agradecer muito às pessoas que leram o meu trabalho antes de eu imprimir ele, antes de ter resumo, ter correção final. Sério, no meio desse processo, teve particularmente uma semana que meu emocional estava assim, ferrado, para não dizer outra palavra. Eu estava assim, surtando, estava passando por muita coisa. E nessa semana eu recebi um feedback, assim, 2 áudios fofíssimos de pessoas assim, para quem eu mandei meu trabalho, essas pessoas leram e me mandaram assim, áudios carinhosos e que realmente fizeram a diferença naquela semana e me ajudaram a continuar indo. Gonçalo, né? Ele do tutor. Bió também, que ficaram aguentando a gente postergando a data desse negócio. A minha orientadora e madrinha, Érica, também foi assim, super compreensiva ao longo dos meus surtos durante esse processo. Enfim, há muita gente, eu estou com medo de esquecer alguém, mas eu também, alguém que vou citar, assim, tá, vou citar o nome. Isabela, que ouviu minha prévia ontem e, sério, fez a diferença, porque, assim, comentários carinhosos dão toda a segurança para a gente chegar aqui e apresentar. Eu com certeza esqueci alguém, mas eu acho que é isso. E agora abri para perguntas, possíveis perguntas que alguém tenha. Então, lá vai. Como que tu achou dele, assim? Então, a Laura falou que eu ia perguntar isso e eu não contei muito, porque, né, decidi deixarem para perguntar. Então, eu desisti de 2 temas. Estava com toda a confiança quando eu tinha decidido no primeiro tema que era isso, eu ia entregar, adiantava esse trabalho, sabe? Estava super confiante. Mas empaquei, escolhi outro tema, empaquei de novo. Daí, eu não sei se era final de julho
que era para estar quase pronto o negócio, eu estava sem tema ainda. Acho que mais gente consegue se conectar com essa experiência. Então, eu percebi que o que eu precisava para construir esse trabalho é que fosse algo artístico, que me reconectasse com esse meu lado artístico que eu não estava conseguindo muito expressar. Assim, sei lá, escrevendo muitos textos para a escola, não aguentava mais. Eu precisava de algo que me conectasse com o lado mais, né, aquarelas e afins. Então, eu estava, como as pessoas que me conhecem bem sabem, viciada no Pinterest. Eu estava lá procurando inspiração, e daí, de alguma forma, foi aquela coisa da internet, links aqui e ali, eu descobri que as zines existiam. E minha primeira reação ao descobrir mais ou menos o que zines são, minha primeira reação foi do tipo, nossa, eu faço isso desde sempre, desde pequeno. Porque desde pequeno que eu fazia livrinhos, caderninhos, né? Ó, família ali concordando, eu enchia a casa de papel dobrado, grampeado, e riscado, e isso e aquilo, e histórias, enfim. Então eu acho que foi ter me conectado nesse nível super pessoal que me levou a escolher esse tema. E outra coisa que a Laura disse que eu precisava mencionar aqui quando ela ouviu minha prévia foi que eu senti que eu não perdi meus 2 temas anteriores, porque meu primeiro tema, a palavra que guiava ele era narrativas, e meu segundo tema, a palavra que guiava ele era juventude. E com esse tema eu consegui abranger tudo isso de uma forma que foi muito mais prazerosa do que teriam sido se eu tivesse tentado insistir em outros temas que não estavam dando certo. E quanto mais eu fui lendo e pesquisando, mais eu fiquei tipo, nossa. E foi uma coisa que eu percebi que outras pessoas disseram, tipo, nossa, esse tema tem tudo a ver com você. Eu acho que no final das contas foi isso. E foi muito interessante porque eu acabei podendo, assim, aproveitar coisas que eu já tinha escrito, por exemplo, para fazer minha zine, e acabou se transformando em algo muito mais valioso do que eu achei que ia ser, assim. Tipo, tá enrolado 1000 vezes no plástico esse negócio, para verem o quão precioso é, que pode olhar, assim, e guardar comigo para sempre. Então, acho que descobrir o que eu escolhi isso. Mais alguma pergunta? Você encontra alguma relação entre zines e histórias de quadrinhos? Então, não, mas essa pergunta faz muito sentido. A gente conversou um pouco sobre isso esses dias, que enquanto eu estava pesquisando sobre as zines, assim, no Brasil em específico, eu estava lá, tipo, zine do Brasil, quadrinhos, 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 era só isso que aparecia. Porque, querendo ou não, eu acho que são universos muito próximos. Eu não consigo dizer o quanto, porque eu não tenho uma pesquisa aprofundada nos quadrinhos. Mas acredito que... Eu não sei como os quadrinhos começaram, se também eram publicações bem independentes, mas eu imagino que essa seja a raiz em comum. Publicações independentes. Enfim, eu acho que sim, são tipo primos, próximos, na verdade. E, inclusive, assim, no Brasil, eu senti pesquisando que os quadrinhos, apesar de terem uma história super difícil aqui, foram mais popularizados do que as zines. Assim, acho que encontraram um lugar de maior conexão, não sei direito explicar. É isso. Mas tenho curiosidade também de saber um pouco mais da relação entre esses dois meios. É isso? Vou tirar, por exemplo, só para a gente descobrir, fazer se alguém online, não sei se estão me escutando, tiver alguma pergunta. Não, vai ser no chat. O Renato pode ter esse também. Obrigada para quem assim, parabenizou aí no chat. Só elogios.
Então, acho que é isso. Eu vou descobrir uma forma de disponibilizar para quem quiser ler a minha pesine, me expor assim num nível profundo, aqui com esses textos super pessoais, mas acho que ia ser legal de compartilhar esse processo. Acho que é isso. Eu preciso agradecer ao Renato, gente. Porque eu estava hoje no meio da aula dele fazendo a cara dele. Fazendo a capa do meu TCC. Acho que ele viu eu saindo sorrateiramente assim, uns restinhos de aquarela para colocar no lixo. Então, obrigado também aos, todos os professores que de alguma forma estão tendo que lidar com a gente meio surtando e fazendo coisa no meio da aula E você colocou a sua pergunta no lixo? Você colocou a sua pergunta no lixo? Eu acho que vai ser prudente. Alguém trocar o da Gia agora para carregar isso daí, porque a gente não sabe quanto tempo ele aguenta. Você sabe ligar o da G? Pressionar. Só avisa aí, vai só avisa esse aqui, só avisa aí. Avisa que a gente vai desligar o som. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Nós vamos fazer uma troca de microfone. Vamos pegar um outro aparelho, então vai demorar um pouquinho. A próxima apresentação é da Laura. E vamos fazer essa troca agora. Então vai ficar um pouco mudo por enquanto. Acho que sim. Tá, de qualquer jeito, colocar para carregar. Isso. Ô, Bió, não sei se você está me ouvindo? E aí, Renato, se você quiser dar uma parada na gravação enquanto volta aí, você vai economizar dados. Deixa eu interromper a gravação. Obrigado, viu, Marcos?